Gálatas capítulo 5, vamos fazer mais uma vez essa leitura daquilo que nós estamos estudando. Glória a Deus. Tem sido um tempo muito precioso, esses estudos, que Deus tem nos dado a oportunidade e o privilégio, e que não seja somente um estudo de ouvirmos falar, mas que seja um estudo que nós possamos praticar a cada dia, porque se você só ter o conhecimento e não praticá-lo, o conhecimento fica nulo. Nós precisamos exercer aquilo que nós conhecemos para a glória de Deus. Gálatas 5, 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. O mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, a parte B do versículo 7, diz que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então aquilo que o Espírito Santo tem implantado dentro dos nossos corações, esse fruto poderoso, que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer cada uma das suas vertentes, das suas características, nós agora temos a condição de uma escolha muito poderosa. Deus está colocando dentro de nós as características, as propriedades, as 9 propriedades desse fruto, e você tem agora a decisão de semear aquilo que você tem aprendido ou não. Porém a Bíblia é muito clara, quando ela diz que tudo que você fizer, tudo que você semear, tudo que você exteriorizar na sua vida, daquilo que Deus tem colocado, dos ensinamentos do Espírito Santo para a nossa vida, tudo aquilo que é plantio das coisas que agradam o coração de Deus, se você planta aquilo que agrada o coração de Deus, você vai colher as coisas que agradam o coração de Deus. Então tudo que o homem semear, tudo que você desejar para o próximo, tudo que você planejar na sua vida, tudo que você colocar em prática, tudo que você semear com palavras, com pensamentos, com atitudes, com desejos, com intenções do coração, você vai colher. Então o tipo de fruto ou o tipo de circunstância que você quer colher depende daquilo que você está plantando hoje. Muitos querem ir para o céu plantando coisas da terra. Muitos querem as bênçãos de Deus sem plantar sementes que nos levam para a bênção de Deus. Muitos querem a mão de Deus se movendo sobre a sua vida, mas não tem nenhum plantio que promova a mão de Deus em direção da sua vida. Então esse versículo é muito importante para todas as mensagens, para todos os devocionais, para todas as leituras diárias e estudos bíblicos. Tudo o que você aprender, semeie, porque aquilo que você semear para o reino de Deus, você vai colher do reino de Deus. Amém? Então hoje vamos falar sobre a fidelidade, que é a 7ª característica, 7ª propriedade desse fruto, que já falamos, mas é muito importante que você tenha isso cravado no seu coração, o fruto que ele é impetrado, que ele é enxertado, que ele é colocado pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. É o Espírito Santo em uma comunhão com Ele, em uma vida dedicada, em uma vida debruçada sobre aquilo que você quer conhecer de Deus. O Espírito Santo promove esse plantio poderoso, esse enxertamento poderoso nas nossas vidas, que é o fruto do Espírito Santo. E hoje vamos aprender sobre uma característica, mais uma característica desse fruto, que é a fidelidade a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Lucas 16, versículo 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco,
também é desonesto no muito. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 1 Timóteo capítulo 1, do 11 ao 14 diz: essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O que é fidelidade? Fidelidade é uma expressão que denota, que conota, que quer nos transmitir uma palavra importantíssima para quem é cristão, importantíssima para quem crê na palavra de Deus, e ela é: fidelidade é uma expressão que nomina constância. As pessoas que têm fidelidade a alguma coisa, obviamente que nós estamos falando de uma fidelidade ao nosso Deus poderoso, é uma pessoa constante, é uma pessoa que não se deixa ser abalada, independentemente do cenário, das circunstâncias, das provocações, das faltas, da escassez, enfim. A pessoa fiel, ela é constante. A pessoa fiel, ela não retrocede. A fidelidade nos faz avançar em direção ao alvo. A fidelidade nos faz acreditar naquilo que nós estamos andando. Você tem que ser uma pessoa constante em qualquer circunstância da sua vida. Isto é uma atitude nossa que precisa ser buscada, e é uma atitude dificílima, porque nós somos extremamente inconstantes como seres humanos terrenos, sem sermos tratados pelo Espírito Santo. Mas quando somos tratados pelo Espírito Santo, por isso reafirmo que o fruto é impetrado, é colocado por esse Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos, com a ajuda dele, sermos pessoas constantes. Paulo diz que ele aprendeu, não é que aconteceu do nada, é um aprendizado, é uma conquista, é uma vida diária com Deus. Ele aprendeu a viver constante, o mesmo, em qualquer circunstâncias que ele atravessasse. Esse é o ápice, esse é o patamar que nós precisamos buscar com essa qualidade do fruto chamada fidelidade. Fidelidade é uma característica de Deus. Deus não desiste, Deus não vira as costas, Deus não abandona os seus filhos. E da mesma forma com que Deus nos trata com a sua fidelidade, Ele deseja que nós reportemos a Ele esta mesma fidelidade. Quantas pessoas na dificuldade negam a Deus? Quantas pessoas na dificuldade murmuram contra Deus? Quantas pessoas na dificuldade não conseguem constância? E a fidelidade é uma pessoa que é constante, ela é a mesma, ela acredita, ela sabe para onde ela está indo, ela sabe em quem ela crê, e ela não se deixa ser levada por altos e baixos na sua vida. Pode até acontecer, porque vai acontecer, os cenários vão ser alterados, mas nós não podemos nos permitir sermos alterados de acordo com o cenário da nossa vida. Nós precisamos ser pessoas constantes. A palavra fidelidade significa lealdade, exatidão, ser verdadeiro, confiança depositada. Aonde que é a maior dificuldade para se exercer uma vida constante? É quando tudo está bem? Não. Por isso que Deus nos permite sermos provados, para que nós sejamos aprovados. É igual aquelas circunstâncias que o professor pergunta: todo mundo entendeu a matéria? Sim. Entenderam mesmo? Sim. Certeza? Sim. Então você aí, me explica a matéria. Explicar? Amém, irmãos?
Se você sabe quem é Deus, se você compreendeu quem é Deus, se você tem vida com Deus, se você é constante com Deus, se você exerce fidelidade a Deus, não importa o cenário, você vai ser o mesmo. Por quê? Porque você aprendeu a lição, você estudou a lição, você foi provado pela lição, e as provas existem porque quanto mais nós somos provados e aprovados, mais forte nós saímos. Por quê? Porque a cada prova nós aprendemos qual é a estratégia para se passar pela prova. Então as próximas provas ficam mais fáceis. Você consegue detectar mais facilmente as circunstâncias contrárias da nossa vida. Então, a fidelidade, ela precisa ser exercida dentro de um cenário difícil, dentro de um cenário dificultoso, porque Deus jamais vai nos esquecer, seja qual for o cenário que nós estejamos atravessando. E nós? Lembramos de Deus em todos os cenários? Exercemos a fidelidade a Ele em todos os cenários? Somos constantes a Deus em todos os cenários? Isaías 49:15 diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Deus nunca esquece de nós. Ele é fiel para conosco em todo o tempo, e nós precisamos buscar. Nós buscamos tantas coisas, planejamos tantas coisas, e hoje à noite o Espírito Santo está nos convidando para que nós pratiquemos uma vida de fidelidade a Deus. Fidelidade diante de uma sociedade corrompida, fidelidade diante de uma sociedade que é totalmente antagônica a essa palavra de hoje à noite, que não tem nada de fidelidade, só tem falatórios e poucas práticas. O mundo é infiel a Deus, o mundo é corrompido perante Deus, e nós como igreja, como servos, nos lugares onde Deus está nos colocando, nós precisamos exemplificar o que nós cremos, a nossa vida com essa fidelidade ao nosso Deus, fidelidade com o nosso próximo, fidelidade com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Passamos em um tempo onde as pessoas são muito infiéis, ou são fiéis para um benefício próprio, até um presente momento, ou diante de uma curta situação, ou quando elas conseguem o que elas querem, ou seja, é uma fidelidade premeditada, uma fidelidade que não é uma fidelidade que vem do trono de Deus. A fidelidade também é conhecida pelo grego como pistis, que é a palavra que traduzida por fé e por confiança. E o salmista diz no Salmo 23 que a sua confiança total está no Senhor. O Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, é o seu pastor, e nada irá nos faltar. Confiança em nosso Deus, confiança na sua fidelidade, confiança porque o nosso Deus, Ele é constante. A carta aos Hebreus, nós observamos ali vários exemplos de homens que venceram pela sua fidelidade, venceram pela sua fé, venceram pela sua constância, venceram porque não retrocederam, venceram porque não acreditaram nas críticas, não acreditaram nos inimigos, não acreditaram nos bons amigos, não acreditaram em pessoas, mas projetaram a sua vida na credibilidade, na fidelidade de um Deus que eles conheciam, e colocando em prática o conhecimento daquilo que Deus tinha revelado para eles, eles estão elencados na galeria da fé, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, vários homens que mantiveram a sua constância em tempos em que a vida os convidou para ser infiel, a vida os convidou para ser inconstantes, e nós somos chamados todos os dias pela vida, para que nós abandonemos a nossa fidelidade a Deus, para que nós abandonemos a nossa constância em Deus, e nos tornemos pessoas infiéis e inconstantes. Então essa constância, essa fidelidade a Deus, é que vai nos permitir vencer e o nome dele ser glorificado. O que precisamos fazer para que essa fidelidade prevaleça,
para que essa constância prevaleça sobre a nossa vida. Mateus capítulo 26, versículo 41, o próprio Jesus nos dá a receita, o caminho em dias difíceis. Ele fala: olha, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Será que nós temos priorizado essas coisas no nosso dia a dia? O que é que você prioriza no seu dia a dia? Porque uma coisa é você desejar conquistar algo, outra coisa é você estar no caminho onde esse algo que você pretende conquistar, que esse caminho te levará até esse algo. Nós queremos as coisas, nós projetamos as coisas, mas quando as dificuldades alheias se apresentam, quando as circunstâncias que nós não projetamos, ninguém projeta umas circunstâncias difíceis no seu dia a dia, ninguém acorda desejando que algo de ruim aconteça, mas pode ser que isso aconteça no seu dia. O que é que nós priorizamos? Aonde é que está a nossa fidelidade para que você vença o momento difícil? Aonde é que está a sua constância? Porque todas as outras coisas fora do Evangelho, todas as outras coisas fora de Deus, todas as outras coisas fora de Jesus, todas as outras coisas fora do Espírito Santo, nenhuma delas nos dará condição de sermos fiéis e constantes sempre, porque elas não são verdadeiras, porque elas não são reais, porque elas são passageiras, porque elas têm uma intenção momentânea, mas não é uma constância que vem do céu, não é uma fidelidade de Deus. Então vigie e ore, preste atenção nas coisas que acontecem ao seu redor, nada é por um acaso. Deus está controlando tudo nas nossas vidas, para que nós sejamos fiéis a Ele, para que nós sejamos constantes a Ele. Então vigie, ore, para não cair, porque elas virão. Se Jesus está dizendo que para você fazer algo para não cair, é que se você não fizer, você cai. Só que nós acordamos e já trazemos tantas coisas do nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso coração, nas teclas. Vamos buscar notícias, vamos buscar cotações, para ver como é que vai ser o nosso negócio terreno naquele dia. E situações terrenas não nos dão base para que nós sejamos fiéis e constantes a Deus. Projete a sua vida, use o exemplo que Cristo nos deixa, vigia, ora, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Se ela não estiver preenchida, rechaçada, completa, satisfeita em Cristo, nós não conseguiremos produzir esse fruto, nós não conseguiremos agradar o Espírito Santo, nós não conseguiremos caminhar em direção a Deus. Alguns homens, que você já conhece a história, que tiveram todas as prerrogativas para que eles deixassem a sua fidelidade, tiveram todas as oportunidades, tantos cenários difíceis, e um cenário se apresentava atrás do outro de dificuldades, e eles tiveram todas as oportunidades para serem infiéis e inconstantes. Mas eu repito o que eu disse lá no começo: tudo que o homem planta, ele colhe. Se no momento da dificuldade, como esses homens, eles olharam o cenário, a situação difícil se apresentando, e a decisão agora não é de Deus e nem do diabo, é sua. O que é que eu vou fazer diante da situação difícil? Vou abandonar a fidelidade? Vou abandonar a constância ou não? Esses homens não abandonaram. Venceram. A gente gosta muito de ver o desfecho da história. Venceram, chegaram, ressuscitaram. Mas o que eles fizeram para que isso acontecesse? É um processo. O primeiro é José.
José, tudo dizia para ele que nada ia acontecer. Quantos cenários, um atrás do outro. E todas as vezes ele foi fiel a Faraó. É isso, irmãos? A quem que José era fiel? Quem que estava vendo a constância desse homem em todos os cenários dificultosos que ele atravessou? Deus. Deus simplesmente o levou, porque o trajeto que Deus tinha para ele, ele simplesmente se colocou no trajeto que Deus tinha para ele. Homem constante, fidelidade a Deus. Jó, perdas e perdas. E quando ele perde tudo, ele tinha a oportunidade de dizer: Deus, realmente, tudo que eu acreditei não vale a pena, perdi tudo. A Bíblia diz que a decisão desse homem foi: ele se prostra e adora a Deus. São decisões que estão nas nossas mãos. Tudo que o homem planta, ele colhe. Jó plantou a fidelidade, Jó plantou a sua constância. Ainda que ele me mate. Constância de vida, saber quem Deus é, saber que Deus é fiel e reportar a Ele a sua fidelidade, a sua constância. Perdeu material, perdeu família, perdeu físico, mas foi um homem que permaneceu constante a Deus. Daniel é arrancado da sua terra, é arrancado de um lugar onde facilmente ele tinha acesso à adoração, a pessoas que adoravam a Deus, é transportado para uma terra estranha, pessoas estranhas, línguas estranhas, costumes estranhos, e ainda queriam que ele se permitisse ser levado pelas mesmas estranhezas que aquela nação tinha. Decisão. Daniel decidiu firmemente no seu coração, capítulo 1, versículo 8, em não se contaminar. Eu vou ser constante, eu vou ser o mesmo quando eu estava em Jerusalém. Quando Deus dá uma chacoalhada em nós, dá uma balançada, a gente já... Daniel falou: não, eu vou ser o mesmo. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, eu tenho que ser fiel a Deus, constante a Deus, me reportar a Deus, é Deus que está vendo, é Ele que levanta, é Ele que mata, é Ele que dá vida, é Ele que promove, não são os homens. Decisão. José decidiu, Jó decidiu, Daniel decidiu, Estevão. O que você tem feito usando uma analogia do acontecimento desse fato lá em Atos capítulo 6, o que é que nós temos feito quando a vida nos dá pedradas? Para onde você olha quando a vida te dá pedradas? Estevão continuou com o seu testemunho, continuou com a sua boa reputação, continuou cheio do Espírito Santo, e olhou para onde tinha que olhar, foi constante, foi fiel, e viu os céus abertos. Nós queremos ver os céus abertos, mas somos inconstantes, não somos fiéis, não exercemos a fidelidade a Deus. Nós precisamos nos esforçar para duas atitudes da nossa vida como fidelidade. Primeiro, cumpra a sua palavra. Cumpra a sua palavra. O que você falou, faça. O que você diz que ia fazer, faça. Cumpra a sua palavra. Segundo, esforce-se para ser uma pessoa de confiança. É um esforço. Esforce-se para que você seja uma pessoa em que Deus possa confiar, em que Deus possa entregar, em que Deus possa te usar. Cumpra a sua palavra e esforce-se para que você seja uma pessoa que Deus possa confiar em você.
Eu quero encerrar trazendo mais uma vertente desta palavra, que está no mesmo pensamento de que a pessoa tem que ser constante. A principal característica de Deus, a Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3, a parte A do versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. E em um outro texto sagrado diz que em Deus não há sombra de variação, Deus não varia, Deus é o mesmo. No que é que você acredita? No que é que nós acreditamos, irmãos? A outra palavra que eu quero que você leve para o seu travesseiro hoje à noite é: a pessoa fiel, a pessoa que tem essa característica da fidelidade, ela é uma pessoa que não se permite ser flexível, ao ponto de, flexível não no sentido de Deus te tratar, mas de não permitir ser flexível no sentido de você não flexibilizar nos momentos difíceis daquilo que você acredita. O que é que nós acreditamos? Ou melhor, do que é que nós precisamos acreditar? O que é que nós não podemos flexibilizar? O que é que nós não podemos ser inconstantes nos momentos difíceis? A primeira coisa que você não pode deixar que saia do seu coração em nenhum momento é Deus, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. É o Criador, é o sustentador, é o dono da vida, é o dono do milagre, é o dono da circunstância, é o dono da sua história, é o dono do seu dia, é o dono da sua respiração, é o dono dos batimentos do seu coração, é o próprio Deus que te deu a vida. Não flexibilize a presença dEle. A Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11:6, é impossível, sem a fidelidade, sem uma constância, sem uma vida constante, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que creia, que aquele que se aproxima de Deus, creia, seja constante, seja fiel, acredite, confie que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele é o que? A pessoa que vai te abençoar, que vai te levantar, que você vai crescer, que você vai progredir, que você vai andar. Então não se permita flexibilizar, não tire, não destrone Deus do seu coração nos momentos difíceis. Acredite que Ele pode, continue fiel a Ele, continue constante a Ele. Não deixa que o poder de Deus se esvazie da sua vida por uma ou outra circunstância da vida. Não flexibilize a sua credibilidade em Deus. Não se permita em nem um milésimo de segundo levar o seu pensamento em nem outro tipo de crença, em nem outro tipo de confiança que não seja em Deus, o Deus que você diz que você crê. E por que na hora difícil nós não continuamos crendo, não continuamos sendo fiéis a Ele? Não flexibilize a presença de Deus, porque a presença dEle é suficiente, é provisionadora, é saradora, é a fonte de tudo o que nós precisamos. Segunda coisa que você não pode flexibilizar: existem tantos outros livros que nos ensinam tantas coisas. Existem tantas outras pessoas, tantos outros homens que se julgaram ou se julgam importantes, que deixam as suas regras, as suas condutas de caminhos, de pensamento positivo, enfim. A segunda coisa que você não pode flexibilizar é o maior presente de Deus para a humanidade. Você precisa acreditar em Jesus Cristo. Você precisa acreditar que Ele é o Filho de Deus. Você precisa acreditar que Ele veio, que Ele andou, que Ele deixou os exemplos, e não foi só deixar exemplos para você ler e não praticar. Exemplos de amor, exemplos de fidelidade. Nunca desprezou ninguém,
Nunca colocou alguém para baixo, por pior que a pessoa estivesse e por pior que o cenário da pessoa fosse. Jesus Cristo sempre tinha e sempre tem uma palavra de ânimo, de recomeço, de fortalecimento. Acredite que Ele é o Filho de Deus, acredite naquilo que Deus diz. Lucas 9, 34 e 35, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem que você ouve na hora difícil? Quais palavras confortam o teu coração nas horas que você precisa ser constante, que você precisa ser fiel, que você precisa se reportar a Deus, que você precisa exercer a sua fidelidade? Creia, acredite em Jesus, acredite no poder da cruz que não se prega mais. Acredite no arrependimento que você precisa ter, senão você não vai entrar no reino dos céus. E só a cruz tem esse poder, só o sangue dele tem esse poder, só o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário nos dá vida, e nenhuma outra coisa mais pode estar baseada na nossa vida. Então não flexibilize, não desista dos exemplos, não desista do amor, não desista da cruz, não desista do sacrifício dele, em nenhum momento da sua vida. Não flexibilize o maior presente, a maior dádiva, o motivo que nós estamos aqui hoje, o motivo que você acorda todos os dias, mesmo com a sua vida tudo arrebentada. Esse é o motivo que nos faz dizer: eu sou vencedor, porque Ele está comigo. O que importa não é o que vai acontecer, o que importa é que se o meu coração parar agora, eu sei onde eu estou. Não flexibilize a presença dEle, não deixe de praticar os exemplos de Cristo, não deixe de viver, de ouvir o Filho amado de Deus, a Ele ouvir. E por último, não flexibilize a presença de Deus, não flexibilize a presença de Jesus Cristo, e não flexibilize João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Nós ouvimos tantas pessoas, irmãos, e nós temos a tendência muito rápida de ouvir uma pessoa, de ouvir um médico. Quantas pessoas que você fala para a pessoa: olha, isso vai te fazer mal, vai te fazer mal, vai te fazer mal, ela fala, ela não dá atenção. Quando ela vai no médico, o médico fala, no dia seguinte ela já mudou a sua conduta de vida. E nós às vezes não ouvimos o Espírito Santo. Compramos sem o Espírito Santo, casamos sem o Espírito Santo, vendemos sem o Espírito Santo, projetamos sem o Espírito Santo, fazemos planos sem o Espírito Santo. Não flexibilize a voz do Espírito Santo. Seja fiel a Deus, seja fiel a Jesus Cristo, seja fiel ao Espírito Santo de Deus, para que você seja constante, para que você seja um Jó na vida, um Daniel, um Estevão. Pessoas que decidiram, que tinham o poder diante da situação de dizer: agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser constante ou inconstante? Eu vou ser fiel ou vou ser infiel? E decidiram ser constantes, decidiram ser fiéis, decidiram exteriorizar a sua fidelidade a Deus, e por isso que eles venceram. Seja fiel a Deus, lute como um bom soldado de Cristo por sua fidelidade. 2 Timóteo 2, do 3 ao 5 diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, não é coroado se não militar com fidelidade, com constância a Deus. Sofre as aflições,
mas não destrone Deus, não destrone Jesus Cristo, não destrone o Espírito Santo da sua vida. Seja fiel, não se embarace com os negócios desta vida, porque os negócios desta vida não está o reino de Deus. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. É o único e mais ninguém que consegue perscrutar o nosso coração e saber exatamente quem você é e quais são as intenções do seu coração. Para que você seja coroado, você precisa militar legitimamente. E a minha pergunta para você e para sua casa hoje é: qual é a sua escolha? Ser fiel, praticar a fidelidade é a escolha. E nós temos todas as bases possíveis na palavra de Deus para que pratiquemos essa escolha poderosa. Seja constante, seja fiel, pratique a sua fidelidade a Deus. Amém? Se coloque em pé, por favor, nós vamos orar, e após essa oração, o pastor Wes vai estar aqui nos abençoando e nos despedindo em paz, e que essa palavra fique no seu coração. Semana que vem, vamos falar sobre a 8ª característica, que é a mansidão, muito importante e muito poderosa também para os nossos últimos dias. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós somos fracos, somos falhos, não sabemos escolher às vezes, ou pensamos que sabemos escolher. Que nós possamos estreitar a nossa comunhão com o Espírito Santo. É Ele que promove, é Ele que derrama, é Ele que levanta, é Ele que diz a verdade para nós, mais ninguém. A verdadeira verdade só o Espírito Santo que tem, a verdadeira palavra, o verdadeiro conselho, a verdadeira orientação, os verdadeiros caminhos. Oh Pai, nos ensina a ser fiel, a praticar a fidelidade, a constância ao Teu nome, a constância à Tua palavra, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nos ensina a entronizar o Senhor nas nossas vidas, a crer nas palavras, nos ensinamentos, nos gestos de Jesus Cristo, e a ouvir a doce, incomparável, inerrante voz do Espírito Santo. Não nos deixe flexibilizar, tirando o Senhor de cena e colocando outras circunstâncias, Pai. Não, nos dê hoje à noite a constância de uma vida de fidelidade ao Teu nome, ao Teu reino e à Tua palavra, Pai. Obrigado, obrigado, porque é o Senhor quem promove os cultos, é o Senhor que promove a palavra. Nós não somos nada, nós somos somente homens que o Senhor tem usado, mas a palavra é do Senhor. Quem faz a obra é o Senhor, quem promove a unção é o Espírito Santo, quem nos move para que haja mudança é o Espírito Santo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Deus todo o louvor. Obrigado por essa noite e por cada vida que tem se interessado pelo maior ensinamento sobre a face da terra, que é a Tua palavra, que é a voz do céu, que é aquilo que Deus quer nos revelar para que andemos com o Senhor todos os dias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.